Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Fisiologicamente Falando. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a distribuição dos fluidos corporais. É um tema relativamente simples, mas fundamental para a gente entender os processos fisiológicos que ocorrem no nosso corpo. Então, quer saber mais? Bora lá! Antes de eu conversar com vocês sobre como funciona essa distribuição de fluidos corporais, um dado interessante. Nós nascemos com cerca de 75 a 80% de fluido corporal. E essa água corporal ela vai sendo reduzida substancialmente com a idade, chegando quase pela metade na senescência. Agora, se eu comparar homem e mulher da mesma idade, a gente observa que as mulheres têm um percentual de água um pouco menor do que os homens. Porém, independente de ser uma criança, a mulher, homem ou idoso, como que essa água se... A nossa água corporal, ela é distribuída em dois grandes compartimentos. O compartimento intracelular, onde a gente tem a maior porcentagem de água, e o compartimento extracelular. Esse compartimento extracelular é constituído pelo plasma dentro dos vasos sanguíneos e pelo líquido existente no espaço intersticial. O que é o espaço intersticial? É aquele espaço entre um capilar sanguíneo e uma célula. Então, esse espaço entre um capilar e uma célula é o espaço intersticial e ali nós temos o líquido intersticial. Também temos que considerar como líquido extracelular o líquido sinovial, o humor aquoso presente nos olhos, o fluido cérebro-espinhal e as secreções gastrointestinais. Embora esses líquidos compõem uma porcentagem muito pequena do líquido extracelular, mas principalmente as secreções gastrointestinais, elas podem influenciar em toda a dinâmica dessa distribuição de água corporal durante episódios, por exemplo, de diarreia aquosa, ou quando o nosso balanço entre ingestão e perda de líquido por dia fica desregulada. Como que isso ocorre? Nós temos um ganho de água diário que é dado pela nossa ingestão de líquidos, que é aproximadamente 1,5 litro, 2 litros, varia de indivíduo para indivíduo, aquela água contida nos alimentos que a gente ingere e o nosso metabolismo que também produz água. Então, esse montante de água que constitui o ganho de água do nosso organismo gira em torno de 2,5 litros. A mesma quantidade que a gente ganha tem que ser a mesma quantidade que a gente perde, para que a gente fique normohidratado. E a gente perde como? Através das fezes, do suor, da respiração e, claro, em maior parte, através da produção de urina. Quer ver como que é importante a gente entender que o ganho tem que ser igual à perda? Se eu ingerir muito e perder menos do que eu ingeri, eu entro em hiperidratação. Se eu fizer uma baixa ingestão de água e a minha perda for grande, por exemplo, uma sudorese intensa ou um quadro de diarreia, eu entro no estado de desidratação. Então, por esse raciocínio, a gente vê que o ganho sempre tem que ser igual à perda, para que a gente fique normohidratado. Um fator que interfere muito na distribuição dos nossos líquidos corporais entre o espaço intra e extracelular é a nossa osmolaridade. O que é osmolaridade? Por definição, osmolaridade é o número de partículas em 1 litro de solução. O nosso organismo contém várias partículas osmoticamente ativas, que exercem uma osmolaridade em torno de 290 miliosmóis. E essa osmolaridade tem que ser igual entre o espaço intracelular e o espaço extracelular. Por quê? Para que eu não tenha nem ganho e nem perda de água entre um compartimento e outro. Como que isso funciona?
Aqui nessa tabelinha a gente observa a osmolaridade do plasma, do meio intersticial e do meio intracelular, e a gente observa uma similaridade entre a osmolaridade desses três compartimentos, embora a constituição de substâncias nesses três compartimentos seja diferente, mas a osmolaridade ela é similar. Aqui nessa figurinha que eu retirei do livro do Boron, que é outro livro que eu gosto muito, a gente vai ver alguns termos práticos de como que a osmolaridade de um meio vai impactar no outro compartimento. Então, aqui nós temos uma condição inicial, onde nós temos a osmolaridade do fluido extracelular em torno de 290 miliosmols e similar ao líquido intracelular, 290 miliosmols. Vejam que a maior parte do líquido está no compartimento intracelular. Então, temos 25 litros no líquido intracelular e 17 no líquido extracelular. Bom, aqui nesse exemplo, eu adicionei 145 milimolar de cloreto de sódio no líquido extracelular. 145 milimolar seria solução isosmótica, ou seja, é a mesma quantidade de cloreto de sódio que a gente tem no líquido extracelular. Então, eu adicionando uma solução isoosmótica, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma osmolaridade entre os dois meios, mas eu tenho um aumento, um ganho de 1,5 litro no compartimento extracelular. Isso aconteceu porque eu adicionei 1,5 litro de uma solução isoosmótica. Então, ela não vai afetar o compartimento intracelular, mas o compartimento extracelular vai ganhar o equivalente de líquido isosmótico que eu adicionei naquela situação. Aqui nesse outro exemplo, eu estou adicionando 1,5 litro só que de água pura. Então, o que vai acontecer com o meu compartimento extracelular? Como eu estou adicionando só água, eu vou ter uma queda da osmolaridade do líquido extracelular. Então, de 290 miliosmol, ele foi para 266 miliosmol, com o ganho da água que eu adicionei, 1,5 litro, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu falei para vocês inicialmente que os dois compartimentos, eles têm que ter a mesma osmolaridade. Então, para equilibrar a osmolaridade entre o compartimento extracelular e o compartimento intracelular, eu vou ter um fluxo de água do meio extracelular para o meio intracelular até que a osmolaridade entre os dois compartimentos se torne igual. Então, com isso, o que aconteceu? Eu tive um aumento de líquido tanto no meio extracelular, mas também no meio intracelular. Até então que os dois meios compartilhem, esse fluxo vai ocorrer de água até que os dois meios compartilhem o mesmo nível de osmolaridade. Isso é o que acontece quando você está no estado de hiperidratação ou estado de hiponatremia. O que é hiponatremia? É a redução do sódio no nosso sangue, tá? Essas duas situações vão fazer com que a osmolaridade do líquido extracelular caia. E aí, a gente vai ter, então, um ganho de líquido para o espaço intracelular. Agora é diferente, eu estou adicionando uma quantidade grande de cloreto de sódio. Isso vai fazer com que a minha osmolaridade do líquido extracelular aumente. Estou aumentando a quantidade de cloreto de sódio, o líquido extracelular vai aumentar a sua osmolaridade, tá? E aí, para equilibrar a osmolaridade do meio intra com o meio extracelular, agora a minha célula é que vai perder água para o meio extracelular. Então, veja, ela tinha 25 litros de água, agora vai para em torno de 24. Eu estou perdendo água do meio intracelular para o meio extracelular para equilibrar a osmolaridade entre os dois compartimentos. Aí no sábado você resolveu enfiar o pé na jaca, comer um monte de porcaria contendo sódio, sua osmolaridade plasmática decolou, suas células vão murchar. Calma, suas células não vão murchar. A gente tem vários mecanismos que vão ajustar a nossa água corporal e a osmolaridade plasmática, dentre eles o hormônio antidiurético.
Então, nessa circunstância, a gente libera o hormônio antidiurético, e o hormônio antidiurético, um dos mecanismos de ação dele é atuar nos rins, conservando a água. Então, sob a ação do hormônio antidiurético, os nossos rins vão produzir uma urina altamente concentrada e de baixíssimo volume, que é aquela urina bem amarelinha, tá? Só isso basta? Não. A gente tem ativação do mecanismo de sede. Então, a gente acaba ganhando água corporal através da ingestão e da retenção pelos rins para equilibrar a osmolaridade, sem que as nossas células fiquem murchando e liberando água para o meio extracelular para fazer a regulação desse equilíbrio entre o compartimento extra e intracelular. E aí, gostaram da aula? A gente vai ter mais por aí. Um beijo para vocês.